Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje eu vou responder algumas dúvidas com relação à questão russo-ucraniana, ao conflito que anda acontecendo no território da Ucrânia e seus efeitos ao redor do mundo. Bom, essa semana eu fiz duas palestras em colégios diferentes, em lugares diferentes, na verdade, sobre a situação na Ucrânia, né? Esse conflito que tem se arrastado aí por mais de um mês e que vem dominando, né, o debate sobre a situação política do mundo e várias questões que vêm sendo levantadas, né, sobre a situação do planeta, né, a situação das relações políticas, econômicas e culturais ao redor do mundo. Né? Uma dessas palestras foi no Colégio Lyon, aqui em Campinas, com o pessoal do ensino médio, e na quarta-feira eu fiz uma conversa com o pessoal do Colégio Medianeira, o colégio onde eu me formei, lá em Curitiba, né? E como havia pouco tempo, na verdade, nessa última palestra, o pessoal que tinha perguntas que eu não consegui responder lá, me mandou, né, por meio do meu melhor amigo, o Felipe, que é professor de história lá, hoje em dia, lá no colégio, o pessoal me mandou algumas perguntas, são três, mas na verdade a gente vai ver que elas contam aí com alguns elementos de detalhe dentro delas, e na verdade são perguntas muito boas. Né? Então, cumprindo, né, com um compromisso que eu firmei com eles lá na quarta-feira, eu vou tentar responder, eu vou tentar dar algumas indicações para a gente falar sobre as questões que a gente não pôde abordar naquele dia, já que são tantas coisas envolvidas com relação a esse conflito. Bom, a primeira pergunta, ela é bem direta, né? Eu acho que ela fala muito a respeito dos impactos daquilo que aconteceu ao redor do mundo desde que esse conflito iniciou. Né? E acho que é importante para a gente entender mais ou menos, né, o quanto que a categoria de guerra mundial ela pode ser aplicável a diferentes contextos e de diferentes formas. Né? Esse é um papo que vem sendo levantado, né, nas últimas semanas aí com relação a esse conflito da Ucrânia em razão dos efeitos que esse conflito tem tido no sistema internacional. A primeira pergunta diz o seguinte: na mídia, a guerra é colocada como uma causa da grande inflação que ocorre hoje no Brasil. Ela é realmente uma forte influência para essa situação em nosso país? Aqui é interessante a gente pensar, né, para tentar responder essa primeira pergunta, é interessante a gente pensar que a gente tem alguns processos inflacionários diferentes que vêm se somando ao longo dos últimos anos aí ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Né? A professora Natana Garcês, que é uma das minhas amigas que debate esse tema, tem levantado muito essa questão do processo inflacionário. Né? E aí a gente pode colocar duas questões. A gente não pode esquecer que esse conflito acontece ainda durante uma situação pandêmica. Né? E muito dos efeitos da pandemia desde 2020, nesses últimos 2 anos, né? Agora a gente está em abril, 2 anos atrás a gente estava fechado em casa sem saber o que iria acontecer, né? Muito dos impactos da pandemia tem a ver também com inflação, tem muito a ver com disponibilidade ou raridade dos recursos econômicos ao redor do mundo. Então a gente já tinha um processo inflacionário importante com relação à pandemia e aos seus efeitos, né? Como, por exemplo, um fenômeno interessante que foi o aumento do preço das passagens aéreas. Né, que essa semana também foi anunciado aqui no Brasil o aumento do custeio de pagamento de bagagem, né, ou seja, já vinha crescendo esse custo para o consumidor com relação à passagem e também a serviços prestados pelas companhias de aviação durante a viagem, digamos assim, e agora isso chegando, né, no aumento também do custeio da bagagem, em razão de um fenômeno muito interessante. O mercado de aviação ao redor do mundo ainda não se recuperou do impacto da pandemia. E principalmente, não necessariamente apenas por causa do preço das coisas, mas principalmente porque a pandemia fez com que o volume de viagens caísse ao redor do mundo. Caindo esse volume de viagens, caiu o número de aviões, né, de aeronaves que são utilizados ao redor do mundo, que estão, enfim, sendo utilizados hoje,
e há um processo de adequação com relação a um futuro em que a gente não sabe se vai voltar a ter o nível de viagens aéreas que tinha lá no começo da pandemia, né? Principalmente em razão das transformações técnicas e científicas que a gente teve nesses últimos 2 anos, né? E a, digamos assim, digitalização de vários processos de trabalho, digitalização de vários processos educacionais, inclusive, né? E essa coisa do online. Inclusive, que foi um dos motivos pelos quais a gente criou aqui o canal nesse período justamente de abril de 2020. Ele já existia, mas a gente começou a postar mais nesse período, né? Agora, existe sim um processo inflacionário importante causado pela guerra com relação às commodities e principalmente com relação ao petróleo e ao gás, né? O preço dessa commodity que vinha num crescente significativo, né? Já desde a época de antes da pandemia, mas que tem um papel muito importante hoje, né, na indefinição a respeito da economia verde, que está sendo levantada, né, como uma das questões a serem resolvidas num mundo pós-pandemia, da utilização de outras fontes de recurso energético por parte de vários países do mundo. A União Europeia recentemente definiu a energia nuclear e o carvão como energias verdes também, meio que para contrapor com o petróleo e o gás, né? Mas a gente conta também com um processo interno de opção do governo brasileiro de repassar ao consumidor o preço do petróleo em dólar, né? E aí o PPI, né, o preço de paridade internacional, faz com que a gente tenha na nossa matriz energética um impacto muito grande de variações externas. É importante a gente lembrar que isso é uma opção governamental, já que o Brasil ele virtualmente é um exportador líquido, né? Ou seja, ele exporta, ele produz mais do que consome, ainda que o petróleo produzido aqui não seja o petróleo que a gente consome, enfim. Mas daí a gente talvez teria que marcar uma conversa com a professora Natana Garcês sobre geopolítica do petróleo. A guerra, ela gera uma pressão inflacionária muito grande. Mas ela também gera essa pressão inflacionária no Brasil em razão de opções do governo brasileiro de estar mais ou menos sensível diante da variação de preços no sistema internacional. E aí a gente tem, por exemplo, um dos elementos interessantes, uma das teorias de relações internacionais interessantes é a teoria da interdependência complexa, que vai abordar justamente esses dois vetores, a sensibilidade e a vulnerabilidade. O fato de que os preços variam rapidamente no exterior pode não significar um dano à economia interna, mas isso vai depender das escolhas políticas feitas pelos países ao redor do mundo. E é por isso que a inflação que vinha da pandemia, a inflação gerada em produtos de caráter estratégico, também como metal, também como alimentos, né, ao redor do mundo, em razão do conflito com a Ucrânia, se soma a um processo inflacionário próprio de escolha do governo brasileiro, pelo menos desde 2019, mas se a gente for esticar um pouquinho mais, desde 2016 também. Então, a guerra vem com uma influência forte. Para responder essa pergunta, né, ela vem como uma influência forte nesses processos de variação de preço internamente aqui ao Brasil, mas ela não é a única causadora de diversos processos inflacionários que a gente está tendo aqui no Brasil, tá? Vamos à segunda pergunta, que é uma dessas perguntas mais capciosas, né? Essas perguntas assim que abrem mais frentes de análise para a gente pensar, né? A pergunta diz o seguinte: os países, Ucrânia e Rússia, sabem que podem gerar mais conflitos. Isso é uma afirmação muito correta, né, por parte dessa pergunta, porque de fato a gente está falando de um tipo de conflito que pode gerar mais conflitos. Conflitos de pequena intensidade, como por exemplo, né, se a Rússia de fato for ocupar a região leste do país, onde ficam Donetsk e Luhansk, de fato a gente vai ter lá uma guerra de guerrilha, potencialmente, né, uma guerra contra a ocupação russa estrangeira naquela região, mas também a Ucrânia, né, está pedindo nos últimos dias justamente um envolvimento mais direto dos países da OTAN, principalmente no fornecimento de armamentos de alta tecnologia. Por parte da OTAN, por exemplo, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte e dos países ocidentais. Então, de fato, os países que estão envolvidos diretamente nesse conflito, Ucrânia e Rússia, sabem que podem gerar mais conflitos em razão
dessa situação. E continua a pergunta: e com isso, um país como Bielorrússia sofre com o superlotamento de refugiados. Como podem se abrigar em países inimigos como a Bielorrússia? Sabemos que muitos preferem ficar na Ucrânia, mas isso não pode afetar o psicológico da população que fica em território ucraniano? E no futuro, poderá mudar a geografia do leste europeu? E se afeta a geografia, a Ucrânia, entre aspas, não pode sofrer revolução? Acho que, enfim, essa pergunta é uma pergunta muito boa e que levanta, né, assim como a primeira, ainda que na primeira eu tenha conseguido responder com um pouco mais de rapidez, né, mas essa segunda pergunta ela é muito boa também, porque ela levanta uma série de questões. Quando se fala ali, né, um país como a Bielorrússia sofre com superlotamento de refugiados, mas é um país inimigo, trata-se aqui, provavelmente, né, dos corredores humanitários que foram negociados entre Rússia e Ucrânia. Se vocês acompanharam o noticiário, aí vocês viram que esses corredores que foram negociados, né, tem principalmente 3 grandes direções, 4 grandes direções, vai. Um grande corredor que leva os refugiados à parte ocidental da Ucrânia, a parte mais próxima da Polônia, da Hungria, da Romênia, né, a partir de onde eles vão para esses países. Um corredor humanitário que vai de Kiev até a Bielorrússia, por onde passou um número bem grande de pessoas fugindo da guerra, e 2 corredores que saem das regiões ali de Mariupol, né, de Donetsk, de Luhansk, em direção à Rússia. Essa decisão ela foi muito criticada, justamente porque coloca essas pessoas, entre aspas, ao lado de países inimigos, como foi feito aqui nessa pergunta. Não é? E esse foi o questionamento que foi feito quando se abriu a possibilidade de negociar esses corredores humanitários, de por que os ucranianos iriam para a Rússia. Né? Apesar desse questionamento, quando a gente vai olhar os dados de fato e o que anda acontecendo lá no terreno, a gente vê que muitos ucranianos têm ido de fato para a Bielorrússia e para a Rússia. Nem todos têm escolhido ir para o Ocidente, porque a partir do momento que vão para a Rússia, eles podem também, de uma forma ou de outra, escolher ir para outros países. E é muito importante a gente pensar em algo que eu falei lá durante a palestra, numa pergunta feita pelo professor Francisco Remy, o eterno Xixo, meu professor de geografia, né, que me formou, enfim, também durante a época do colégio. Ele perguntou a respeito da situação dos refugiados, né? E acho que esse movimento ele é um movimento muito importante para a gente se lembrar que a figura dos refugiados deveria ser universal. O que isso significa dizer? Que a pessoa deveria ser recebida sem nenhum tipo de afirmação, de questionamento, de dúvida em todos os regimes jurídicos do mundo. A pessoa que é refugiada, ela foge de uma situação de conflito, de crise, porque não há alternativa para a manutenção da vida dela a não ser a fuga com relação àquele lugar. Né? Qual que é a grande questão? O que a gente vem observando ultimamente é o fato de que muitos desses refugiados ucranianos têm recebido um tipo de atendimento muito melhor, principalmente nesses países como Polônia, Hungria e Romênia, do que refugiados que estão na fronteira desses países, mas que não são bem recebidos por terem vindos de outros contextos de conflito, como é o caso dos afegãos, como é o caso dos sírios, dos líbios, de países africanos, enfim, que vão à Polônia, vão à Romênia, vão à Hungria, mas não são muito bem recebidos, porque são encarados como migrantes e não como refugiados. Ou seja, eles passam a ser encarados enquanto pessoas que estão se mudando por questões econômicas e não por questões políticas ou de conflitos internacionais. Então, é bem importante a gente entender, né, e aí eu já vou fazer um gancho com a próxima pergunta, a situação das pessoas que estão ali. Eu venho falando já faz algum tempo, em entrevistas, enfim, outras participações, com relação a um perigo desse conflito, né, e que vem de uma forma ou de outra se consolidando cada vez mais. Esse provavelmente não vai ser um conflito que vai ser facilmente e rapidamente resolvido. E o problema é que os conflitos que a gente observa, que tiveram essa tendência nos últimos anos, são os conflitos que duram aí mais de 10 anos, como é o caso da Guerra Civil na Síria e o caso da Guerra Civil na Líbia. Né?
E aí é importante a gente lembrar que, por exemplo, no Brasil a gente recebeu muitos refugiados sírios e muitos refugiados líbios. Mas havia uma época, ali em 2015, mais ou menos, que para você sair da Síria, você gastava mais ou menos US$ 35.000. E era por isso que quem chegava, por exemplo, no Brasil, era o pessoal com, assim, uma formação muito bem qualificada, gente que exercia profissões de alto prestígio social na Síria, na Líbia, enfim, no Haiti, a gente teve esse fenômeno também aqui no Brasil, não é? Só que chegam aqui na categoria de migrantes, né? Chegam como refugiados, mas são encarados pela sociedade como migrantes, como pessoas que estão indo atrás de melhores oportunidades econômicas. E isso, de fato, afeta o psicológico da população, como foi perguntado aqui, né? Ou seja, não saber o que te espera, né, quando você sai, e por isso que a categoria de refugiado ela é tão importante, ela é uma segurança que as pessoas podem ter ao sair do seu contexto de conflito, né, ou de perseguição religiosa, política, étnica, enfim. Esse é um aspecto muito importante, porque isso afeta muito o psicológico das pessoas numa situação de guerra, e é algo que a gente tem que lembrar. Eu falava, né, de que eu digo já faz algum tempo, né, da tendência desse conflito se estender, justamente porque ele diz respeito, ele é praticamente uma guerra por procuração. O que é uma guerra por procuração? É uma guerra que acontece em algum lugar do mundo, mas que não diz respeito àquele lugar do mundo. Né? A gente viu isso com relação aos sírios, por exemplo. Quando a gente fala dos sírios, a gente ouve, quando a gente falava com eles, né, os refugiados que chegavam, por exemplo, lá em Curitiba, a gente ouvia eles falando que a guerra não era uma guerra da Síria mais. Ela começou como uma guerra civil entre grupos que queriam, né, tomar o governo do Bashar al-Assad. Mas em um determinado momento ela deixa de ser uma luta pelo governo e a gente começa a ver cada vez mais a atuação de grupos políticos que usam a força naquela região de uma forma alheia, digamos assim, às relações territoriais daquela sociedade, naquele contexto geográfico específico. Porque eles começam a ser financiados por grandes potências como a Rússia, como os Estados Unidos, como a França, como o Reino Unido, como a China, e aí a luta já não diz respeito mais às pessoas que estão ali. Né? E isso traz consequências, inclusive, para crimes contra a humanidade que foram cometidos na Síria, assim como estão sendo a princípio cometidos ali na Ucrânia. Né? Ou seja, a possibilidade de que eu não tenho mais nenhum tipo de ligação com aquela pessoa. Se eu estou lutando, por exemplo, se eu sou um ucraniano e estou lutando numa guerra que diz respeito aos ucranianos apenas, enfim, né, no embate, né, no combate que eu estabeleço com o outro no meio do conflito, eu tenho uma ligação com quem seja ucraniano, né? Agora, se eu começo a me pautar por lógicas maiores, como é o caso dos voluntários estrangeiros que estão indo lutar na Ucrânia contra a Rússia, eles não vão ter essa ligação com o território. E aí isso pode abrir brechas para que a violência perca a sua condução política. E esse é um aspecto importante. Para terminar essa pergunta, né, com relação à geografia do leste europeu, isso potencialmente, esse conflito ele pode alterar a geografia política daquela região, já está alterando a geopolítica ou a política de segurança e defesa, não é? Porque já tem um alinhamento cada vez mais forte da Ucrânia com relação ao Ocidente, que a gente não via tão próximo assim, né? Mas também está suscitando outros debates, né? Como a necessidade da Europa pensar por si a questão de segurança e defesa, que é algo que vem sendo levantado não só pelo presidente da França, o Emmanuel Macron, mas também por representantes da União Europeia ali naquela região, né? No começo do conflito, o que a gente observava? Duas operações militares russas diferentes. Uma operação de demonstração de força em direção a Kiev e uma outra operação aí sim de ocupação militar da região leste, né? E aí a gente tem que esperar, na verdade, infelizmente, para ver se os russos vão chegar, por exemplo, na cidade de Odessa, que é uma cidade muito importante, um porto muito importante, assim como o porto de Mariupol, que vai demonstrar mais ou menos se os russos vão chegar a querer impedir que a Ucrânia tenha acesso ao mar, o que restar da Ucrânia sem a parte, né, oriental do país, ou se não, ou se eles vão abrir essa brecha e essa potencialidade
Me parece que eles estão escolhendo esperar um pouco mais com relação à tomada ou não de Odessa, para ver como vão as negociações internacionais, ainda que é bom, as negociações de paz, né? Ainda que é bom sempre a gente lembrar que o segredo faz parte da política, faz parte da guerra. A gente não sabe o que o Kremlin quer, a não ser, né, algumas pinceladas que são dadas principalmente em discursos por parte do Putin, né? E o terceiro bloco de perguntas, na verdade, né, são 3 perguntas que foram enviadas, diz o seguinte: a primeira, você pode citar algumas sanções econômicas que estão sendo aplicadas atualmente? Bom, essas sanções, elas estão cada vez mais crescendo em número e variando em qualidade. O que eu quero dizer? Elas estão aumentando em quantidade, né? Cada país vem aplicando as suas sanções, mas antes elas estavam muito bem localizadas especificamente com relação a indivíduos e grupos de indivíduos que eram próximos do governo Putin. Mais recentemente, né, as sanções aplicadas dizem respeito aos familiares, tanto do Putin como do ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, o Sergei Lavrov. Então a gente está vendo uma variação aí, uma mudança cada vez maior, tanto na quantidade quanto na qualidade, ou seja, quais os setores econômicos, atividades econômicas ou indivíduos que essas sanções querem atingir. Qual que é a grande questão aqui? Né? Qual que é o ponto principal? Aqui a gente também vê uma divisão entre os países da OTAN, os chamados países do Ocidente. Né? De um lado, a gente tem países que pretendem manter, enfim, aplicar sanções totais, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá, da Grã-Bretanha, né, que tem a ganhar, na verdade, com a abertura do mercado, né, e do comércio da Europa, que, né, enfim, vai cortar relações econômicas com a Federação Russa, e por outro lado você tem justamente os parceiros europeus, né, Alemanha, Dinamarca, Áustria, por exemplo, que tem criticado muito, tem colocado muita oposição com relação ao corte de setores econômicos, e por isso a maioria das sanções elas têm sido individualizadas, seja a empresas específicas ou a pessoas específicas lá dentro da Rússia, né? A segunda pergunta é como as pessoas na Ucrânia estão fugindo, conseguindo sobreviver, né? E aí, justamente, a gente fala daquilo que a gente falava mais cedo, né? Sobre afetar o psicológico das pessoas que estão em uma situação de conflito, que estão numa situação de guerra, né? E que, de uma forma ou de outra, encontram várias possibilidades não muito legais, né? De fugir ou de sobreviver. É importante a gente prestar atenção quando a gente vê no noticiário, por exemplo, algum novo tipo de bombardeio, algum novo tipo de ação militar russa em regiões que não tinham sido atingidas. Isso nos faz lembrar que há regiões da Ucrânia que não estão em guerra, que não estão vendo luta, batalha, mísseis, aviões, enfim, né? Mais recentemente, por exemplo, os russos optaram por atacar a periferia de cidades mais ao ocidente, mais próximos da Polônia, como Lviv, a própria capital Kiev, enfim. O que demonstra que existem regiões da Ucrânia que estão... Eu não vou dizer que estão vivendo uma vida normal, porque não estão, né? Mas que não estão vivendo o cotidiano dos embates militares. Estão vivendo o cotidiano da guerra, mas não estão vivendo o cotidiano dos embates diretos, né, entre forças militares ou paramilitares ali na região. E são essas regiões que permitem as pessoas fugir. Vários casos, vários relatos, por exemplo, de homens que guiam as suas famílias, os seus amigos, enfim, até a fronteira com a Polônia, com a Romênia ou com a Hungria e voltam, porque a gente tem que lembrar que a Ucrânia está sob lei marcial e toda a população masculina entre 18 e 60 anos foi convocada para servir militarmente no território, né? Alguns serviços de mídia, de jornalismo diferentes, né, têm mostrado um pouco essa realidade, como é o caso da Al Jazeera, mas infelizmente só tem serviço em inglês no YouTube e você consegue acessar. Né? E aí, por fim, por que não vemos mais muitas notícias sobre a guerra nas redes sociais e nos telejornais? E aí tem uma situação muito interessante, que é a situação... quando eu percebi que a guerra
ia demorar mais do que a gente achava e não ia ser o tópico principal de discussão mais durante tanto tempo, quando os noticiários internacionais justamente começaram a dar notícias de esporte, que foram um assunto que durante umas 2, 3 semanas, ali desde o final de fevereiro até meados de março, foi limado, né, porque só estava se falando da guerra, né, e das questões. E qual que é o ponto, né? Voltamos àquela discussão sobre se essa é ou não é uma guerra mundial. Porque os impactos e os efeitos desse conflito acabam mexendo com a realidade de diversas outras áreas, diversos outros setores. A gente nunca viu um país tão isolado do sistema internacional quanto a Rússia. Mesmo a União Soviética, na época da Guerra Fria, não era tão isolada quanto a Rússia. E a tática de pressão máxima que o governo dos Estados Unidos está adotando com relação à Rússia, mantendo uma política do governo Trump, que na época aplicou isso com relação ao Irã, por exemplo, né, tá entrando em outras áreas, incluindo o esporte, incluindo a música, incluindo outras áreas que acabam sendo afetadas também por essa situação e sofrendo consequências. E aí, a vida continua, né? Eu acho que isso nos faz pensar também como que a gente pensa a história das guerras, né? Porque a gente estuda agora Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, revoluções coloridas, enfim, conflitos armados, Guerra do Paraguai, né? Enfim, e a gente estuda esses conflitos pensando que eles são conflitos de uma forma total, né? Ou seja, que todo mundo só falava, só debatia, que tudo dizia respeito apenas àquele conflito, né? E eu acho que essa discussão, essa pergunta, né, de por que a gente não está vendo mais tanta notícia, demonstra que também talvez naqueles períodos, né, a atenção ocorresse com relação a alguns debates, mas não fosse concentrada apenas, né? Afinal, a guerra ela é um fenômeno político-social altamente complexo, né? E que está engajada também com o resto da realidade que continua acontecendo. A mesma coisa a gente viu com a pandemia, né? E dos 4 cavaleiros do apocalipse, né? Morte, fome, guerra e peste, a gente viu esses dois últimos, né? Sendo, assim, enfim, né? Representados tanto pela pandemia de Covid-19 como pela guerra, pelo conflito agora, né? Que demonstram de uma forma ou de outra o que é conviver numa situação de guerra. É estar vivendo num mundo que está com um conflito que pode estourar cada vez mais, pode virar um conflito cada vez maior e pode levar, né, ao uso de armas nucleares, colocando a própria existência da espécie humana um pouco em risco. Se vocês quiserem se aprofundar, né, nessas discussões, eu tenho 3 livros aqui, 3 indicações muito importantes para fazer sobre a vivência da guerra, né, sobre a experiência individual. Tem um livro que eu não tenho aqui, que é o Evil Man, que é um livro em inglês, infelizmente só está em inglês. O James Dawes, ele entrevista criminosos de guerra japoneses da Segunda Guerra Mundial, um livro muito importante, até porque ele fala da pornografia da guerra, como que a gente não deve ficar, né, circulando imagens, vídeos, enfim, e pensar nas consequências sociais da guerra e do uso da violência. Mas a gente tem também esse livro muito importante da Judith Butler, Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, essa edição aqui pela Civilização Brasileira. É um livro muito importante dessa autora, que é muito importante, essa filósofa política fundamental, que é a Judith Butler. É um livro muito legal para entender justamente esses enquadramentos sociais, midiáticos, econômicos com relação à guerra. Para pensar um pouco, né, o que é viver a guerra, mesmo em situações onde não há guerra declarada, como é o caso do Brasil, eu recomendo fortemente o Achille Mbembe, Políticas da Inimizade. Essa é uma versão da Antígona em português de Portugal, mas existe também, já pela N1, uma versão em português brasileiro, até mais barato do que essa da Antígona. Eu comprei esse daí antes que eles lançassem. E por fim, para pensar também os impactos do avanço tecnológico no sentido psicossocial, digamos assim, da guerra, eu recomendo muito esse livro do Grégoire Chamayou, Teoria do Drone, né? Aqui pela Kozak Naif, né? Que é uma editora que já não existe mais, mas é um livro muito interessante para pensar justamente nessa conversa, né, entre o psicológico das pessoas que sofrem esses ataques, né, esse desenvolvimento tecnológico tremendo que a gente tem com relação a armamentos e sistemas de ataque e defesa, mas também a parte humana, né, o que isso significa quando a gente pensa
a partir de uma situação humana, coloca a vida no centro dessa discussão e não a técnica. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais dúvidas, questões, acho que a gente pode abrir aqui também, né, para quem está assistindo, colocar suas dúvidas e questões, que a gente gostou aqui dessa proposta um pouco diferente, né, não muito roteirizada, mas que faz a gente pensar um pouco sobre a situação do mundo hoje. Tá bom, gente? Obrigado e até semana que vem.